o Instituto IAB de São Paulo e a Faculdade de Nova York fizeram uma pesquisa e chegaram a uma conclusão muito importante. O pessoal me vê aqui falando sobre contação de história e acha, meu Deus, tanta coisa para falar. E, na verdade, eu falo sobre 5 pilares práticos da criação de filhos. Rotina, contação de histórias, limites, brincadeira e a musicalização. E a contação de histórias, para mim, ele é um dos pilares extremamente importantes para o desenvolvimento da criança. Você vai entender um pouquinho disso agora, eu vou te dar aqui 4 razões para você contar histórias e que estão dentro dessa pesquisa. A primeira delas é que contar história deixa a criança mais inteligente. E aqui eu quero que ao final você me diga se você está, então, convencido que é importante contar história para a criança e por quê? Principalmente no tempo em que nós estamos, nesse momento, vivendo esse cenário no país e no mundo, você precisa ser um pai, ser uma mamãe contadora de história. Preste atenção. Primeiro, é que contar histórias para a criança deixava a criança mais inteligente. E isso é muito claro. A história, as informações, na verdade, elas chegam no cérebro através dos sentidos e assim elas vão ali fazendo conexões. E se ela tiver um recheio da emoção que vem durante a contação de histórias, essas informações elas vão direto para a memória de curto prazo. Se tiver bastante emoção, se ela for carregada, tiver esse recheio da emoção, ela vai virar uma memória afetiva, ela vai virar uma memória de longo prazo. Na verdade, quanto maior a emoção, maior o aprendizado ou mais longa, né? Mais extensa essa memória aí. Então vamos lá. A contação de história deixa a criança mais inteligente. Quando a criança ouve história, a primeira sensação ou a primeira habilidade que vai sendo despertada na criança é a imaginação. A criança começa a imaginar. Presta atenção, quando você diz, você já passou por isso quando criança. Quando você começa a ouvir história e alguém diz, era uma vez, o que você pensa? Né? Na verdade, gera uma expectativa. E à medida que você vai contando a história, a criança começa a imaginar. E ela começa a imaginar do nada, ou então daquilo do pouco que ela já viveu. E ela começa a criar situações. Ela cria a partir daquilo que imaginou. Ou seja, a imaginação, ela vem puxando pela mão a criatividade. E quanto mais criativa for essa criança, mais inteligente ela será. Existem adultos, e você vai perceber isso, se você já trabalha, já é um adulto aí na empresa, você vai perceber que os adultos criativos, né? Muitas vezes você diz, puxa, como ele é inteligente, que criatividade é essa? Na verdade, quanto mais a criança usar a imaginação, mais criatividade ela terá, e isso tudo é terreno para a inteligência. O que é inteligência? Vamos falar de uma forma simples? A inteligência é a habilidade da criança de resolver problemas, de dar soluções para problemas, por mais simples que eles sejam. E quanto mais imaginação for despertado na criança através da história, mais criativa ela será e mais problemas ela vai resolver. E aí